Tem coisas que o mercado não é capaz de fazer. Por exemplo, assumir riscos em determinados casos. Riscos de inovação tecnológica, que são riscos gigantescos, especialmente em países pobres e emergentes. É raro ver o mercado assumindo esse tamanho de risco, né? Muitas vezes ele precisa da ajuda do setor público para assumir riscos. A grande diferença é que o setor público ele pode assumir riscos muito maiores do que o mercado. Por quê? Porque ele tem uma socialização de perdas. O risco que o setor público assume, ele é arcado pela própria sociedade, com os impostos da sociedade, diferentemente de um empresário, de uma empresa. Então, um empresário, uma empresa, se ela assumir o risco errado, se o empresário assumir um risco excessivo e fizer coisa errada e quebrar, ele vai quebrar. O Estado não quebra por definição. É evidente que ele não pode ficar gastando dinheiro público de maneira infinita, e todos os recursos públicos precisam ser monitorados e as alocações tratadas com muita transparência. Mas o ponto é que o Estado pode assumir muito mais risco do que o setor privado na medida em que o risco ali é diluído, né? Então, vamos dizer assim, um burocrata ou um gestor público ele vai tomar um risco maior porque o recurso não é dele, né? Enquanto que no setor privado o empresário não vai fazer isso. Aí você vai falar assim, mas então fica fácil para o gestor público assumir um monte de risco errado porque o recurso não é dele. Bom, não, primeiro ele tem que ser monitorado para ver que tipo de risco ele está assumindo, e segundo, e mais importante de tudo, tem muitos riscos que precisam ser tomados, que uma sociedade precisa tomar para evoluir e para avançar, e o sistema de mercado e as empresas não vão tomar, né? Tanto para avançar a fronteira tecnológica, como a gente tem visto, por exemplo, as tecnologias de ponta de 5G, ou as tecnologias aeroespaciais, ou as tecnologias que vieram do DARPA, no Pentágono, ou a própria vacina do Covid, mais recentemente, que decorreu basicamente de pesquisas feitas lá na DARPA, que é o Defense Advanced Program, nunca lembro direito a sigla, no Research, é o departamento de pesquisa que fica dentro do Pentágono, do setor de defesa americano. Eles fizeram desenvolvimentos desde o 11 de setembro tentando se proteger de armas biológicas, e um dos projetos que eles estavam fazendo era tentar fazer vacinas a partir de RNA, que é o caso dessas vacinas de Covid. E a diferença dessas vacinas é que elas são muito rápidas, porque você usa o código genético o RNA mensageiro, que dá informações genéticas para as próprias células do corpo produzirem pedacinhos da proteína de um vírus determinado, seja lá o que for. Portanto, essas vacinas são muito mais rápidas. O objetivo do Pentágono, e obviamente que o Pentágono não estava pensando no governo americano numa pandemia como essa, mas eles estavam pensando em ataques biológicos, né? E o objetivo era fazer uma vacina muito rápida, né? Que uma vacina tradicional pode demorar 3, 5, 10 anos. Que na vacina tradicional você pega o corpo estranho, né? O pedaço do vírus, põe no corpo da pessoa e ela começa a desenvolver os anticorpos em relação àquilo. Nesse modelo novo de RNA, que é super revolucionário, aliás, há riscos, né? Enfim, há medo em relação a isso, porque nunca foi testado, mas o fato é que foi muito rápido. Então, por que eu estou destacando esse ponto? Quem tomou todo esse risco foi o governo americano, lá dentro do Pentágono, na DARPA, né? Não foram as empresas privadas. Todas as empresas que chegaram em vacinas agora, 2020 e 2021, tiveram funding, os programas tiveram funding do governo americano. Algo parecido aconteceu na Rússia e também na China. Então, o dinheiro que foi colocado nisso, por que não fazia nem, qual é o sentido para uma empresa privada gastar milhões e milhões e milhões de dólares para desenvolver uma vacina de outra maneira para algum vírus que poderia vir no futuro de maneira imprevisível, né? É um risco que não faz sentido para o setor privado tomar. E aí nós estamos falando inclusive de fronteira tecnológica, né? Mas fez sentido pro governo americano tomar esse risco, porque é um benefício público de defesa nacional, de saúde, um benefício de saúde pública que faz sentido para o governo, para um governo tomar, que não faz sentido para uma empresa privada. Depois que a pesquisa foi toda feita, e vejam, estamos falando de mais de 10 anos de pesquisas feitas, e no começo todo mundo achava uma loucura isso, né? Muitos cientistas e médicos falavam, não, isso não tem cabimento, não vai dar em lugar nenhum. Desculpe, enquanto que outros seguiram pesquisando e com dinheiro público essa tecnologia foi sendo desenvolvida, e agora mais recentemente a Pfizer, a Moderna, né? Não me lembro o nome de cabeça de todas elas, mas elas, a partir do dinheiro público que foi injetado nelas, ou a partir de empresas que foram criadas para desenvolver essa tecnologia com o dinheiro público, elas chegaram na vacina, né? E agora a vacina tem sido
já comercializada e tem sido utilizada. Então aqui é um belo exemplo do que eu chamo da complementariedade entre Estado e mercado, do uso dos mecanismos de mercado e do uso dos mecanismos de Estado. Então, havia um interesse público em se investir nisso. Nenhuma empresa privada queria investir, mas o governo, por outros motivos de segurança, de saúde, seja lá do que for, achou que faria sentido investir numa fronteira de pesquisa, numa fronteira tecnológica como essa. Podia dar errado? Podia dar errado, óbvio. Se desse errado, ia ser um custo do dinheiro público americano? Ia ser um custo do dinheiro público americano. Foi uma decisão que o governo tomou, que a sociedade americana tomou por vias indiretas por conta desse governo, e deu certo, né? Então houve uma divisão de riscos entre setor público e privado, e depois o setor privado americano acabou desenvolvendo, assim como na Rússia e na China. Então esse é um belo exemplo de complementariedade entre Estado e mercado, que eu sempre falo, e um belo exemplo da importância de se usar os mecanismos de Estado e os mecanismos de mercado, porque muitas empresas já farmacêuticas, né, do setor que já tinham tecnologia para desenvolver coisas parecidas, pegaram essa pesquisa feita pelo setor público, como aliás é como funciona, né? A Mariana Mazzucato tem umas análises muito legais do que ela chama do Big Pharma, né, de como as empresas privadas americanas pegam toda a pesquisa pública feita em relação a remédios, medicamentos, e terminam ou usam aquele finalzinho ali, o grosso do investimento já foi feito por universidades ou por agências de pesquisa, e eles pegam aquele final, transformam num produto e vendem, e a sociedade se beneficia, e enfim, é um mecanismo tanto de mercado associado ao de Estado, que funciona muito bem e deu certo. Então, o ponto que eu quero fazer não se trata de demonizar Estado ou endeusar Estado e demonizar mercado ou endeusar mercado. Se trata de ter uma postura pragmática e ver quais são as coisas que o Estado faz bem e quais são as coisas que o mercado faz bem. O Estado não deveria fazer coisas que o mercado é capaz de fazer. E tem coisas que o mercado não é capaz de fazer que o Estado deve fazer, né? Então, políticas públicas, redistribuição de renda, redução de desigualdade, garantia de saúde, garantia de educação, garantia de renda mínima, são todas coisas que o mercado não faz, né? Então, agora, alocar de maneira mais eficiente, mais rápida, descobrir o custo econômico das coisas, casar oferta e demanda, fazer inovações marginais ou usar, vamos dizer assim, todo esse dinheiro de grandes inovações que o Estado colocou para dar grandes saltos, muitas vezes com objetivos de defesa ou até de guerra espacial, se quiserem, né? Lembra do projeto Apollo? Pegar isso e transformar em produtos práticos para o dia a dia, o mercado faz muito bem. É o velho exemplo do iPhone, né? O iPhone, que veio do brilhantismo do Steve Jobs e da Apple, dependeu muito do dinheiro público americano colocado em internet, colocado em GPS. A própria Apple teve funding, né, de startups com fundos do governo que ajudavam e ajudam empresas lá no Vale do Silício, né? Então, é importante no Brasil que a gente não caia nesse extremismo de é o mercado que resolve tudo ou é o Estado que resolve tudo, né? E eu acho que o Brasil sofre muito dessa polarização, né? E a polarização serve, obviamente, a crítica que eu faço é para os dois extremos, né? Deixa que o Estado resolve tudo, endeusamos o Estado e é assim que o Brasil vai se desenvolver. Não, deixa que o mercado resolve tudo, endeusamos o mercado e o mercado vai levar o Brasil ao desenvolvimento econômico. Não. Se não houver uma articulação virtuosa entre mecanismos de Estado e mecanismos de mercado, não há desenvolvimento econômico possível.